Existe uma falha fatal escondida em uma das estruturas mais famosas já construídas. E, neste momento, está empurrando 25 milhões de americanos para uma crise para a qual ninguém está preparado. Barragem Hoover, o ícone, a lenda, o gigante de concreto que transformou o deserto em civilização. Durante quase um século, ela manteve as luzes acesas, as torneiras funcionando e as cidades crescendo em todo o sudoeste americano. Mas eis o que eles não estão lhe contando. A solução emergencial de 6 bilhões de dólares criada para mantê-lo funcionando está falhando. O lago atrás perdeu tanta água que os engenheiros agora usam uma palavra que deveria aterrorizar todas as pessoas em Nevada, Arizona e Califórnia: piscina morta. Esse é o ponto em que o nível da água baixa tanto que a represa Hoover para de gerar energia. Completamente. Sem turbinas. Sem eletricidade. 25 milhões de pessoas ficaram sem água nas torneiras da noite para o dia. E a parte mais assustadora: a crise já deveria ter terminado. As manchetes diziam que a água havia voltado. Os políticos chamaram isso de recuperação. Então por que os alarmes de aviso ainda estão disparando? Existe um percurso de carro que você pode fazer saindo de Las Vegas que lhe dirá tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo no oeste americano. Siga para sudeste na rodovia 93, passando pelos cassinos, pelos outdoors e pela expansão urbana. E então, o terreno simplesmente desaparece. Você está olhando para baixo, para o Black Canyon. A primeira coisa que você nota não é a barragem, é a fila. Ela percorre ambas as paredes do canyon, de uma extremidade à outra, uma cicatriz de giz branco que atravessa quilômetros de rocha vermelho escura. Manchas minerais deixadas pela água que recuou. Ano após ano, passo a passo, por mais de 2 décadas. Esse anel branco se eleva mais alto que um prédio de 10 andares. É possível vê-lo do espaço. É possível vê-lo da Las Vegas Strip em um dia claro. É o maior marco de uma crise hídrica em qualquer lugar da Terra. E vem crescendo desde antes da maioria das pessoas começar a prestar atenção. Essa linha representa o Lago Mead, mostrando exatamente o quanto ele perdeu. Em sua capacidade máxima, o Lago Mead contém aproximadamente 26 milhões de acres-pés de água. Um acre-pé é suficiente para manter 2 casas americanas médias funcionando durante um ano inteiro. Quando o lago está cheio, a água fica a 1.221 pés acima do nível do mar. Hoje, mesmo depois de 2 boas temporadas de neve nas Montanhas Rochosas, o nível do lago está em torno de 1.070 a 1.080 pés. Isso ainda está aproximadamente 140 pés abaixo de onde deveria estar. Ainda está pouco mais de um quarto cheio. Um lago construído para comportar 9 anos completos de vazão do Rio Colorado agora comporta cerca de 2. Em julho de 2022 caiu para cerca de 1.040 pés. Este foi o nível mais baixo desde que o lago foi preenchido pela primeira vez na década de 1930. Mais perto da morte do que em qualquer outro momento de seus 90 anos de existência. Equipes de emergência foram acionadas. Agências federais emitiram declarações de escassez. A palavra crise apareceu nas manchetes de Sacramento a Washington. Os números eram impressionantes e pioravam a cada semana. Então a neve chegou. Os bons invernos nas Montanhas Rochosas fizeram com que os níveis subissem novamente. As manchetes chamavam isso de recuperação. As pessoas suspiraram. As redes sociais se encheram de imagens da água voltando a subir por aquele anel branco. Os políticos apontaram para o aumento dos números como prova de que o sistema estava funcionando. Mas uma subida de 9 metros em um lago que ainda está 42 metros abaixo do nível normal não representa uma recuperação, é uma pausa. O anel branco ainda está lá, ainda é enorme, continua subindo. E os cálculos por trás desse aumento temporário não mudaram em nada. A água voltou na medida certa para fazer as pessoas pararem de fazer as perguntas certas. Essa é a parte mais perigosa de todas. Em novembro de 1922, líderes de 7 estados se reuniram em uma pousada em Santa Fé, Novo México, para dividir um dos recursos mais valiosos do oeste americano. Quem comandava a mesa era Herbert Hoover, então secretário de Comércio, anos antes de se tornar presidente. Anos antes mesmo de a barragem que levaria seu nome ser um projeto. A ideia parecia simples.
Analise a quantidade de água que o Rio Colorado transporta anualmente e distribua-a de forma justa entre os estados que dela necessitam. Arizona, Califórnia, Colorado, Nevada, Novo México, Utah, Wyoming. 7 estados, um rio, um acordo. Eles analisaram os registros de vazão das últimas décadas e dividiram em 16,5 milhões de acres-pés por ano. 7,5 milhões para os estados da Bacia Superior. 7,5 milhões para os estados da Bacia Inferior. Outros 1,5 milhão foram prometidos ao México por meio de tratado. Todos apertaram as mãos. Todos foram para casa satisfeitos. E eles construíram toda uma civilização em cima desse acordo. Havia apenas um problema. Uma enorme, uma de 100 anos. Os dados de vazão que eles utilizaram provêm de um período histórico excepcionalmente chuvoso. O final do século XIX e o início do século XX testemunharam algumas das maiores vazões do Rio Colorado em séculos. Um raro conjunto de anos com cheias que fez o rio parecer muito maior e mais confiável do que realmente era. Eles não estavam medindo o rio de verdade. Eles estavam medindo uma anomalia. E eles transformaram essa coincidência em lei. Pesquisadores climáticos da UCLA estudaram mais de 1000 anos de dados de anéis de árvores para encontrar a verdadeira média de longo prazo do rio. O que eles descobriram deveria ter abalado todos os gestores de recursos hídricos do Sudoeste. A vazão média real do Rio Colorado está mais próxima de 12 a 13 milhões de acres-pés por ano. Em anos de seca, armazena menos de 10 milhões de acres-pés. O acordo prometia entre 25% e 30% mais água do que o rio jamais foi capaz de fornecer. Alguns cientistas sabiam que os números pareciam otimistas demais. Eles expressaram preocupação e alertaram que o rio estava sendo medido em um trecho anormalmente favorável. Mas o ímpeto político era impossível de frear. 7 estados finalmente chegaram a um acordo e ninguém queria reabrir o acordo com números menores. Então eles assinaram. Eles comemoraram. E eles construíram cidades, fazendas, redes elétricas e estilos de vida inteiros, com base em uma promessa que o rio jamais poderia cumprir. Durante décadas, os lagos Meade e Powell mascararam a mentira. A água armazenada supria a demanda todos os anos. Mas essa almofada já está quase acabando. E quando uma conta poupança chega a zero, todas as lacunas aparecem de uma vez. O cálculo foi quebrado em 1922. Ainda é. Eis a parte que deixa os cientistas climáticos perplexos. Isso não é apenas um período de seca passageira. Esta não é uma década difícil ou um período de azar com poucos anos de acúmulo de neve. Segundo pesquisa da UCLA, o que assola a bacia do Rio Colorado neste momento é a pior seca em pelo menos 1.200 anos. Não foi o ano mais seco já registrado. O período de seca mais longo desde antes da fundação da Universidade de Oxford. Ainda antes da assinatura da Magna Carta. É preciso voltar até o ano 800 depois de Cristo para encontrar um período de seca tão longo e tão severo no sudoeste americano. Deixe isso assimilar por um segundo. Todas as civilizações que surgiram e desapareceram na Europa durante a Idade Média. Toda guerra. Todos os impérios. Cada século da história da humanidade entre aquele período e o presente. Essa seca persiste há mais tempo do que qualquer lembrança e ainda está funcionando. É aqui que a crise se torna praticamente impossível de resolver apenas com dinheiro ou engenharia. Os estados têm direito legal a 16,5 milhões de acres-pés de água por ano. O rio transporta de 12 a 13 milhões em um ano normal. Isso representa uma lacuna estrutural de 3 a 4 milhões de acres-pés todos os anos, mesmo antes de se contabilizar um único ano de seca. Antes mesmo de uma única fazenda registrar uma reclamação de escassez. Antes que uma única cidade abra uma única torneira. Agora some a isso a pior seca de grandes proporções em 12 séculos. Os números não estão apenas piorando, eles desabam. Mesmo em um ano com boa quantidade de neve, sai mais água desse sistema do que entra nele. Os cálculos não fecham. Nunca funcionou. E a seca está garantindo que isso nunca aconteça. As temperaturas do Oceano Pacífico atingiram níveis recordes em uma região que se estende do Havaí até a costa da Califórnia. As temperaturas da superfície do mar estão entre 4 e 6 graus acima das médias do século XX.
Carregar a atmosfera com calor acelera a evaporação e retira a umidade da bacia do Rio Colorado antes mesmo que ela atinja o solo. Os cientistas chamam isso de aridificação. Não é um ciclo, é uma mudança. Boas temporadas de neve nas montanhas rochosas oferecem um alívio temporário. O nível do lago sobe alguns metros. As manchetes começam a demonstrar uma esperança cautelosa. Mas os anos de seca sempre voltam. E elas voltam mais fortes do que as molhadas. Cada recuperação proporciona menos tempo do que a anterior. O anel branco nas paredes do cânion continua a subir. Um pé de cada vez. Um ano seco de cada vez. Os cálculos não fecham. Nunca funcionou. E a cada ano que passa sem uma solução real, a lacuna entre o que o rio transporta e o que 25 milhões de pessoas precisam fica um pouco maior e um pouco mais difícil de preencher. Para entender por que Deadpool é tão catastrófico, primeiro você precisa entender o que é a represa Hoover. A maioria das pessoas pensa nisso como uma parede que impede a entrada de água. Uma parada turística. Uma ótima oportunidade para tirar fotos durante o trajeto entre Las Vegas e o Grand Canyon. Mas a barragem Hoover não é apenas uma parede. É uma das usinas de energia mais importantes de toda a região oeste dos Estados Unidos. E as centrais elétricas precisam de pressão. Quando a barragem Hoover foi concluída em 1935, 2 anos antes do previsto, era a maior estrutura de concreto da Terra. 726 pés de altura da base ao topo, 45 pés de espessura na copa e com 660 pés de espessura na base. Concreto suficiente para pavimentar uma estrada de 2 faixas de São Francisco até a cidade de Nova York. São números quase impossíveis de compreender. 5.000 trabalhadores construíram a estrutura ininterruptamente, em turnos rotativos, durante os verões em que as temperaturas dentro do Black Canyon chegavam a 120 graus. 96 deles morreram durante a construção. A barragem foi construída no auge da Grande Depressão e milhares de homens formaram filas em busca de um emprego que poderia matá-los. Foi, e em muitos aspectos ainda é, a coisa mais audaciosa que os Estados Unidos já construíram. A barragem gera eletricidade através de um fenômeno chamado queda hidráulica. O princípio é simples. A água cai da superfície do lago através de enormes torres de captação, despenca centenas de metros por tubos gigantes e se choca contra turbinas na base da barragem. Quanto mais alto o lago estiver situado, mais forte será o impacto da água. Quanto mais forte a água bate, mais eletricidade essas turbinas injetam na rede elétrica. Quando está com o nível da água máximo, a barragem Hoover produz aproximadamente 2.080 megawatts de eletricidade. Energia suficiente para manter as luzes acesas em cerca de 1,3 milhão de residências em Nevada, Arizona e no sul da Califórnia. Durante décadas, essa energia foi barata, confiável e dada como certa. Então, o nível do lago começou a baixar. Cada metro de altitude perdida reduz a força que impulsiona essas turbinas. Em 2022, quando atingiu o nível historicamente baixo, a produção da represa Hoover já havia caído entre 25% e 40%. Uma das usinas de energia mais importantes dos Estados Unidos estava funcionando com equipamentos de reserva apenas para conseguir produzir alguma coisa. E depois há o problema da captação de água, sobre o qual quase ninguém fala. Os canos originais que abasteciam Las Vegas foram projetados para um lago que permanece acima de 300 metros, 1.000 pés. À medida que o nível da água se aproximava desse limite, essas entradas corriam o risco de puxar ar em vez de água. Para uma cidade de 2,2 milhões de habitantes que obtém aproximadamente 90% de sua água potável do Lago Mead, isso não representa um inconveniente do ponto de vista da engenharia. Trata-se de uma crise existencial disfarçada de relatório burocrático. O governo federal e os estados não ficaram de braços cruzados assistindo ao lago secar sem lutar. Juntos, eles gastaram cerca de 6 bilhões de dólares tentando manter o sistema funcionando. Turbinas de emergência para níveis de água baixos foram instaladas às pressas na represa Hoover para garantir que ela continuasse gerando energia, mesmo com o nível do lago abaixo de patamares que os engenheiros originais jamais imaginaram. A infraestrutura em toda a bacia foi modernizada, reparada e reconstruída sob pressão.
Mas um projeto se destaca acima de todos os outros como a peça mais crítica de engenharia de emergência no sudoeste americano. É chamada de terceira gota d'água. Pat Mulroy dirigiu a Autoridade de Água do Sul de Nevada por mais de 2 décadas, a partir de 1989. Ela leu os estudos climáticos. Ela observou os níveis do lago baixarem ano após ano. E ela alertava quem quisesse ouvir que Las Vegas estava caminhando para um precipício. Seus críticos a chamavam de alarmista. Disseram que ela estava exagerando para conseguir financiamento. Eles apontaram para os níveis do lago e disseram a ela que o sistema estava funcionando bem. Ela construiu o túnel mesmo assim, com 3 milhas de extensão. Perfurado através da rocha sólida sob o leito do lago Mead, a uma altitude de aproximadamente 860 pés, bem abaixo dos canos de captação originais. O projeto custou 1,4 bilhão de dólares e foi concluído em 2015. Na época, alguns consideraram isso excessivo, uma reação exagerada, dinheiro gasto em um cenário pessimista que nunca se concretizaria. Em 2022, essa era a única razão pela qual ainda saía água da torneira em uma cidade de 2,2 milhões de habitantes. Isso não é pouca coisa. Essa é a diferença entre uma cidade que funciona e uma crise humanitária que se desenrola no meio do deserto de Mojave. Pat Mulroy não recebeu agradecimentos. Ela foi inocentada. Existe uma diferença, e ela sabe disso. Mas eis o que a terceira gota d'água não pode fazer. Não pode consertar o rio. Não consegue comatar a lacuna entre o que é legalmente devido aos estados e o que o Colorado efetivamente entrega. Não pode impedir a mega seca nem reverter 2 décadas de declínio do nível do lago. Não é uma solução, é uma tábua de salvação. E até mesmo as linhas de apoio têm limites. O túnel está situado a 860 pés de profundidade. Deadpool tem 895 pés. Essa diferença não é tão grande quanto parece quando você observa o lago baixar metro a metro durante um ano de seca. Um lago situado em Deadpool leva até mesmo a captação mais profunda ao seu limite. Uma cidade de 2,2 milhões de habitantes que depende de um único túnel perfurado na rocha no fundo de um lago em processo de retração não possui um plano B que funcione nessa escala. 6 bilhões de dólares compraram algo valioso. Isso nos deu tempo. Mas o relógio ainda está correndo e o nível do lago continua baixando. A crise no Lago Mead não é um problema abstrato representado em um mapa. A ajuda já chegou para milhares de famílias que tinham menos dinheiro e menos influência política do que as cidades que construíram seus horizontes às margens do Rio Colorado. E as pessoas que sentiram isso primeiro não foram as que causaram o problema. No condado de Pinal, no Arizona, a cerca de 1 hora ao sul de Phoenix, famílias de agricultores viram sua água desaparecer quase da noite para o dia. O canal do Projeto Central do Arizona transporta água do Rio Colorado através de 541 quilômetros, 336 milhas de deserto aberto para abastecer fazendas e cidades em todo o estado. É um rio de concreto que atravessa cactos e areia, um dos sistemas hídricos mais caros já construídos. Quando o governo federal declarou escassez em 2022, os agricultores do condado de Pinal estiveram entre os primeiros a perder sua cota. Eles detinham os direitos de água de menor prioridade no estado, o que significava que eram os primeiros da fila para receber o corte. Os campos que cultivavam algodão, alfafa e cereais há gerações secaram quase imediatamente. Centenas de hectares de terra marrom rachada, onde antes crescia vegetação verde. Um agricultor chamado Will Lander disse aos repórteres que havia deixado secar mais de 1.000 acres de terras agrícolas produtivas. Algumas dessas famílias cultivavam a mesma terra há várias gerações. Agora, seus direitos de água eram promessas no papel que um rio em processo de retração não podia mais honrar. A comunidade indígena, a Caxim, uma nação tribal no condado de Pinal que cultivava com água há séculos, também teve seu abastecimento cortado. Para uma comunidade que passou décadas lutando nos tribunais e no Congresso apenas para garantir seus direitos sobre a água, ver esses direitos evaporarem em uma escassez que não criaram tem um peso que vai muito além da perda de colheitas.
Essas alocações não foram distribuídas de forma descuidada. Eram garantias legais conquistadas com muita luta, e o rio secou antes que pudesse conservá-las. Então o próprio lago começou a revelar o que a água estava escondendo. Com o recuo do nível do Lago Mead, foram descobertos barris contendo restos humanos que datam das décadas de 1970 e 1980. Uma embarcação de desembarque da época da Segunda Guerra Mundial emergiu da lama perto do braço de mar de Overton, permanecendo intacta no fundo do mar por quase 80 anos. Cada descoberta virava manchete, mas na verdade todas as manchetes diziam a mesma coisa. O nível da água está mais baixo do que nunca e continua revelando o que antes escondia. Mais abaixo, os riscos aumentam ainda mais. O Vale Imperial, na Califórnia, abrange 700 mil acres de terras agrícolas desérticas que produzem 2/3 dos vegetais de inverno dos Estados Unidos. Alface, brócolis, cenouras, os produtos frescos que abastecem as prateleiras dos supermercados da Califórnia ao Maine. Em Deadpool, esse fluxo não diminui. Ele para. Uma crise hídrica no deserto do sudoeste americano se transforma em uma crise alimentar em todas as mesas dos Estados Unidos. Tudo o que está sendo construído sob esta crise está prestes a colidir com um prazo final intransponível. As regras que atualmente regem a distribuição da água do Rio Colorado durante períodos de escassez expiram em 2026. Quando os recursos se esgotarem, 7 governos estaduais e o governo federal terão que se reunir para negociar um novo acordo. E essa negociação está se configurando como a mais brutal batalha pela água na história americana. Os estados da Bacia Superior estão traçando uma linha firme. Colorado, Wyoming, Utah e Novo México argumentam que nunca utilizaram plenamente os direitos de água que lhes foram concedidos em 1922. Eles têm verbas alocadas no papel que nunca utilizaram completamente. E eles não têm interesse em serem penalizados porque os estados da Bacia Inferior passaram décadas consumindo muito mais do que a sua parte justa. A posição deles é simples. Eles não criaram esse problema. Eles não serão os que irão arcar com a dor de resolver isso. A posição deles é simples. Os estados da Bacia Inferior veem a situação de forma completamente diferente. Califórnia, Arizona e Nevada abrigam as maiores cidades, as operações agrícolas mais poderosas e o maior peso político nas negociações. Só a Califórnia consome mais água do Rio Colorado do que qualquer outro estado. O Arizona já sofreu cortes significativos nos últimos anos, cortes dolorosos que afetaram duramente os agricultores e as comunidades rurais. Nevada investiu bilhões em conservação, reciclando quase todas as gotas de águas residuais domésticas de volta para o sistema, e ainda enfrenta pressão para reduzir esse volume. Todos os estados presentes têm um ponto a defender. O Rio não se importa com nenhum deles. Depois, há o México, um país que a maioria dos americanos esquece completamente. Um tratado de 1944 garante ao México 1,5 milhão de acres-pés de água do Rio Colorado por ano. Trata-se de um acordo legal entre duas nações soberanas. Não pode simplesmente ser descartado porque os cálculos se tornaram desconfortáveis. Não é possível renegociar esse acordo, pois 7 estados estão em conflito para dividir um recurso cada vez mais escasso. Está ali sobre a mesa, quer alguém queira ou não. Entretanto, o Lago Powell, o segundo maior reservatório do país, situado a 480 quilômetros rio acima, na fronteira entre Utah e Arizona, tem seguido exatamente a mesma trajetória descendente que o Lago Mead. Em 2022, o Bureau of Reclamation fez liberações emergenciais de água da Fleming Gorge, no Wyoming, a mais de 640 quilômetros rio acima, apenas para manter a barragem de Glen Canyon acima de seu nível mínimo de operação. 2 dos maiores lagos artificiais da América estavam em crise simultaneamente. O governo federal estava transferindo água de um navio afundando para outro e chamando isso de gestão de recursos. Mais de 100 anos de negociação produziram sempre o mesmo resultado. Todos concordam que a matemática está errada. Ninguém concorda em consertar. E o prazo final já não está num futuro distante. Já está aqui.
Pat Mulroy disse isso claramente anos atrás, muito antes da maioria das pessoas estar disposta a admitir o que os números já estavam mostrando. A questão nunca foi se o Rio Colorado ficaria sem água. A questão sempre era quando e se alguém agiria antes que fosse tarde demais. Ela parou de esperar por essa resposta. Ela gastou 1,4 bilhão de dólares perfurando rocha sólida no fundo de um lago que está diminuindo e disse que era o mínimo que se podia fazer de responsável. Seus críticos a chamavam de alarmista. Em 2022, o túnel dela era o único motivo pelo qual Las Vegas ainda tinha água encanada. O rio ainda está correndo. A barragem ainda está de pé, mas o Lago Mead fica 140 pés abaixo do nível para o qual foi construído. A potência de saída é menor. As entradas de ar foram reconstruídas 2 vezes. As fazendas rio abaixo estão utilizando menos água a cada ano. E o rio já não chega ao mar. Um rio poderoso o suficiente para esculpir o Grand Canyon ao longo de 6 milhões de anos agora deságua no deserto de Sonora, a quilômetros do oceano que outrora alimentava, séculos antes da existência do pacto. 25 milhões de pessoas não estão esperando pela chuva. Eles estão aguardando que 7 governos estaduais e uma agência federal cheguem a um acordo sobre quem receberá menos. E em mais de 100 anos de tentativas, nenhum deles se ofereceu para ser o primeiro. O anel branco nas paredes do canyon continua a subir, um pé de cada vez, marcando cada ano de atraso como uma cicatriz talhada na rocha. 895 pés já não é uma previsão, é uma direção.